Quais são as chaves para o tratamento da dor crônica, com ênfase na lombar? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata do A Quem Doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E para falar sobre dor, o primeiro ponto é entender a sua definição. Eu vou levantar algumas analogias aqui para que você que é seguidor, que está fazendo algum tratamento para dor em qualquer outro lugar, com qualquer outro profissional, você consiga entender se o tratamento que você está fazendo tem base científica ou um tratamento da cabeça do profissional que nunca vai te tirar do lugar. No máximo, vai te melhorar por 24, 72 horas e depois você vai estar precisando daquele profissional de novo. Você vai entender que se esse tratamento ele está te proporcionando autonomia ou não. E se você é profissional da saúde, fisioterapeuta, médico, educador físico, psicólogo, você vai entender exatamente como a gente tem que trabalhar em conjunto numa interdisciplinaridade para que esse paciente com dor crônica, lombar ou em qualquer outra região, realmente melhore, possa treinar, possa fazer as atividades do dia a dia, possa dançar valsa com sua neta no aniversário de 15 anos, possa voltar a fazer sexo com seu marido, que a dor não está deixando mais e já está gerando uma série de barreiras psicológicas e uma série de contradições que atrapalham o enfrentamento da dor desse paciente, beleza? Então, qual que seria a definição? A definição seria uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual potencial ou real. Essa é a definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, e por que é importante entendê-la. Porque, pessoal, como é que você vai tratar uma coisa que você não sabe nem o que é? Você só sente, eu sinto dor, mas se eu não sei o que é dor, como é que eu vou melhorar dela? Eu não sei o que é enquanto definição. Você está com seu carro com problema mecânico. Você vai levar num açougue para o açougueiro consertar? Um eletrodoméstico da sua casa deu defeito. Você vai chamar um pedreiro para consertar? Você não vai chamar. Seus olhos estão precisando de uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva com um oftalmologista cirurgião que fez residência médica, que faz cirurgia robótica, ou você vai para um açougueiro fazer uma cirurgia no seu olho? Você precisa saber o que é dor crônica e quais são as influências dessa dor para você poder tratar com convicção, porque existe uma coisa que eu falo sempre: o que a gente acredita sobre uma coisa molda o comportamento sobre aquela coisa, né? Então vou fazer uma outra analogia ainda mais distante do tema cientificamente falando, para que você entenda. Eu tenho uma prima que mora na Austrália. Essa minha prima que mora na Austrália, ela anda de short jeans e biquíni, só a parte de cima, 8 horas da noite, na rua do bairro em que ela mora. E ela se sente extremamente segura, porque na Austrália não tem praticamente taxa de assédio sexual, de violência sexual contra a mulher. Mas se minha prima viesse aqui para Salvador e quisesse andar 8 horas na Barra de short jeans e de biquíni, provavelmente ela sofreria algum tipo de violência contra a mulher. Seja violência verbal ou física, até porque os índices aqui na cidade são muito maiores. Entende? Então, a circunstância, o que a gente acredita, molda o nosso comportamento. Se minha prima acha que é seguro andar lá na Austrália de biquíni com short, ela vai andar. Ela vai se comportar dessa maneira. Mas se ela acha que é perigoso andar aqui em Salvador, ela vai vestir um vestido, vai tapar todas as partes do corpo que ela, teoricamente, acharia bonito mostrar para andar aqui para não correr risco. Tá fazendo sentido? A crença molda o nosso comportamento. Com a dor crônica, seja lombar ou em qualquer outra parte do corpo, não vai ser diferente. Se eu acredito que é perigoso dobrar e pegar um peso, eu não vou dobrar, eu vou evitar, eu vou ter medo, eu vou ter hipervigilância, eu vou ter catastrofização, tudo associado ao que eu acredito. E como são formadas as crenças sobre dor dos pacientes? Elas são formadas pelos próprios profissionais de saúde. Eu mesmo criei vários robozinhos no início da minha trajetória. Como assim, Caio, eu criei robozinhos? Vou te falar de uma forma bem simplória. Logo que eu me formei, estava tendo uma hype muito grande de um termo chamado estabilização segmentar vertebral.
Você já ouviu falar? Coloca um foguetinho aqui nos comentários se você já ouviu falar sobre essa técnica, esse procedimento. Estabilização segmentar vertebral. A estabilização segmentar vertebral foi um termo preconizado pelo Paul Rodgers, fisioterapeuta australiano, que foi ao International Low Back Pain Forum em 2015, salvo engano. 2015, não lembro se foi 2015 não, tá pessoal? Mas ele foi para esse congresso e ele mesmo mostrou as evidências científicas de que essa terminologia não estava fazendo mais sentido no tratamento de dores lombares crônicas. E de onde saiu essa evidência que o Paul Rodgers trouxe? Bom, vários estudos publicados, por exemplo, na Gait Posture, que é uma das maiores revistas fisioterapêuticas do mundo, mostraram que análises eletromiográficas do abdômen dos pacientes que têm dor versus o abdômen do paciente que não tem dor em atividades funcionais como abaixar para pegar um peso, sentar, levantar, vestir uma roupa, entende? Mudar de posição na cama. Vários estudos publicados nesse sentido mostraram que as pessoas com dor lombar tinham um comportamento protetivo que aumentava a atividade elétrica dos músculos do core. Então, a estabilização segmentar vertebral começou a cair por terra nessa população. Eu não estou falando que a estabilização não serve para nada, que não funciona, eu só estou te dizendo que na população com dor crônica, esse termo começou a cair por terra lá em 2015, quando os estudos eletromiográficos começaram a mostrar diferenças dos pacientes controles com os pacientes com dor. Está fazendo sentido? Então, baseado nisso, uma corrente de tratamentos terapêuticos em várias áreas profissionais foi criada para inibir a atividade elétrica da musculatura, ou seja, olha como é lindo a ciência ditando os rumos da prática clínica. E por que a ciência ditou esse rumo? Porque antes, na observação do clínico, ele percebia, fiz estabilização e melhorei. Fiz estabilização e mais um paciente melhorou. Aquele paciente que não melhorou com estabilização deu em quê? Não sei, ele não voltou mais, então eu tenho o meu viés de memorização. Eu lembro dos casos bons que eu resolvi e esqueço dos casos ruins que eu resolvi. Aí a ciência foi lá, deixa eu pegar a observação desse clínico e botar sob teste científico. O que é que o teste científico vai fazer? Isolar os confundidores. Como é que a gente isola os confundidores? Eu pego um grupo gripado que toma vitamina C, Benegripe, Coristina e um grupo gripado que toma o chá da vovó. Quem tomou o chá da vovó achou que melhorou porque a imunidade fez isso. E quem tomou o remédio achou que melhorou porque o remédio curou a gripe. Quem está certo, quem está errado? Não é sobre quem está certo ou sobre quem está errado. É que não houve isolamento dos confundidores. Quando há isolamento, a gente faz um ensaio clínico randomizado. A gente cega os pacientes acreditam que tomou remédio, mas na verdade tomaram cápsula de farinha e os dois grupos melhoram de forma igual. O que é que a gente conclui com isso? Que o grupo que tomou remédio não teve eficiência significativa do remédio na melhora daquele paciente. Foram os confundidores, viés de memorização, efeito placebo, efeito Hawthorne do paciente bonzinho, regressão para a média que toda doença tem. Então, dito tudo isso, pessoal, a gente precisa saber que o tamanho de efeito das nossas intervenções nos pacientes com dores crônicas não é tão grande quanto nós imaginávamos. Então eu criei vários robozinhos mostrando que vamos fazer o core training, vamos fazer estabilização, não se abaixe de vez, se abaixe com cautela, não vire na cama de vez, vire primeiro de lado, depois levante. Não levante da cadeira de vez, dando impulso ou carga na sua coluna. Levante de forma controlada. Então eu criei vários pacientes, que andam feito robozinho. E o que é que isso leva o paciente a ter? O paciente começa a ter menos dissociação de cintura. E o que é que acontece quando o paciente tem menos dissociação de cintura? A atividade elétrica muscular sobe, o comportamento protetivo, o comportamento funcional mal adaptativo começa a ficar enraizado, o paciente começa a aprender a se movimentar errado e com o tempo que ele se movimenta de forma errada, ele começa a enraizar em gramas no córtex somatosensorial. Esse córtex somatosensorial vai propagar aquele comportamento funcional mal adaptativo por longo prazo. E o paciente vai começar a ter
Dor crônica generalizada em várias partes do corpo por ampliação de campo receptivo. O que é que eu quero dizer com isso? Se o paciente está sofrendo com dor em uma região por muito tempo, a despolarização dos canais de cálcio vai fazer com que a ampliação do campo receptivo aconteça e aquela dor começa a se espalhar. E não é porque surgiu um problema novo, só que o paciente acha que surgiu um problema novo. E ele vai num novo especialista e fica nesse ciclo da indústria da doença. Então eu fiz isso por muito tempo. Eu criei robozinhos até conhecer uma coisa chamada prática baseada em evidência. Quando eu comecei a conhecer a prática baseada em evidência, eu comecei a entender que existem estratégias que são benéficas para pacientes agudos, outras que são benéficas para pacientes crônicos. E aí eu fiz um raio-x do mercado, vendo o que é que chegava até mim. Paciente crônico agudo, muito mais paciente crônico. Escolhi me especializar nessa área de dor crônica. E nessa área de dor crônica, a gente entende que um paciente com dor pode apresentar 11 subcategorias diferentes enquanto aos seus mecanismos neurofisiológicos. Gente, como eu falei que dor é uma experiência sensorial e emocional associada a uma lesão real ou potencial, a definição já mostra que não é sensorial ou emocional, é sensorial e emocional. São várias áreas do cérebro interagindo para produzir um sistema de alerta que é normal. Existem pacientes, uma porcentagem raríssima de pessoas no mundo que tem a genesia de um cromossomo específico que faz com que o paciente perceba dor. Esses pacientes não chegam aos 40 anos de vida, porque quando eles têm um apendicite, eles não têm o nociceptor para avisar para o cérebro que tem algo errado e levar o paciente à emergência. Esse paciente morre de sepse. Mesma coisa com questões de infecção respiratória. O paciente não sente dor de garganta porque tem essa genesia de um cromossomo específico. E aí eles começam a não ter um sistema de alerta que vão levar eles para que eles comecem a melhorar da dor. Então isso é muito raro. Então a dor é um sistema de alerta que é comum e normal. E não deve ser magnificado ou catastrofizado como muitos profissionais de saúde fazem para deixar o paciente com mais medo para vender o que a indústria da doença fala. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? O Evandro comentou aí, sou profissional de educação física, tenho você como uma referência. Gratidão, Evandro. Meus atendimentos são 90% para alunos com dores. Olha que louco. E deixa eu falar algo mais. O fisioterapeuta hoje que é desatualizado, ele não vai perder mercado só para a educação física, não. Ele vai perder mercado para todos os outros profissionais. Porque o conhecimento sobre dor crônica, ele não é específico da fisioterapia. Se um cara muito bom da medicina começar a estudar a neurociência da dor, basicamente os pacientes que passarem por esse médico com dor crônica não vão precisar de fisioterapia, caso eles não tenham um problema que exijam reabilitação musculoesquelética. Só tratamento de dor crônica, eles não vão precisar da gente. Se todo mundo bem soubesse, um educador físico e um nutricionista resolveriam a maioria dos problemas e evitariam a maioria dos problemas, não tendo necessidade de tantas visitas médicas nem de tantas visitas ao fisioterapeuta. Então, parabéns aí, Evandro, por trabalhar com uma população que é extremamente negligenciada pelo mercado de profissionais de saúde e que é extremamente beneficiada por uma ferramenta sensacional que vocês dominam, que é o exercício físico, beleza? Voltando ao ponto, enquanto definição de mecanismos neurofisiológicos, eu falei de 11 subcategorias. Vamos lá. Vamos supor que nessa porta aqui, deixa eu virar a câmera para vocês, vamos supor que nessa porta aqui, por hoje passaram 11 pessoas. Todas essas pessoas com dor crônica na lombar, dor lombar há mais de 3 meses. Na nossa avaliação, a gente aplica um sistema de triagem musculoesquelética. Essa triagem musculoesquelética vai entregar qual dos 3 mecanismos neurofisiológicos cada um desses pacientes tem. Ele é uma dor nociceptiva, ele é uma dor neuropática ou ele é uma dor nociplástica. Beleza? Paralelo aos 3 mecanismos neurofisiológicos predominantes de dor, é preciso ainda entender se na dor nociceptiva dos meus 11 pacientes, ela é química inflamatória, química não inflamatória ou por manutenção tecidual. Se a dor for neuropática, eu preciso entender se ela é central ou periférica. Se a dor for nociplástica, eu preciso entender se ela é verdadeira ou aumentada. Em relação à subcategoria temporal, né, dor aguda, menos de 4 semanas, dor
Subaguda, 4 a 12 semanas, dor crônica, 12 semanas para cima. A gente ainda tem uma outra hipótese de ser uma dor contínua, onde o paciente experimenta dor por todo o momento, todos os dias na mesma intensidade, ou se o paciente tem uma dor recorrente. Ele está com dor hoje, sumiu a dor 3 dias, está com dor de novo, sumiu a dor 1 semana, está com dor de novo, a dor dura 2 semanas, aí some. Não é porque ela apareceu de novo e só tem 2 semanas que ela não é crônica. Existem pacientes que têm dor recorrente e essa dor recorrente também é considerada crônica. E lembre que a dor crônica hoje já tem um CID, um Código Internacional de Doença, porque ela é categorizada como uma doença agora. Ela não é somente um sintoma como acreditava-se ser antes, tá bom? Então essa transformação da dor como doença vai fazer uma coisa que eu acho maravilhosa. Vai fazer com que os pacientes parem de buscar a causa da dor crônica. Porque esse paradigma de buscar a causa da dor engana a maioria dos pacientes que caem nas mãos de profissionais que falam assim na bio do Instagram, ó, e encontram a causa da sua dor já na primeira sessão. Resolva o seu problema em 5 semanas, em 5 sessões ou devolva o seu dinheiro. Quantas vezes eu já não vi profissionais no Instagram com biografias extremamente apelativas para trazer clientes, para trazer demanda para eles. Então, cuidado, porque essa transformação para que a dor crônica não seja só sintoma vai fazer com que os pacientes parem de buscar causa. Ou seja, pare de fazer ressonância magnética para cervical, para lombar, para o ombro, para descobrir por que dói. Porque você não tem uma coisa gerando a sua dor crônica. A dor crônica é a própria coisa. Então, essa estopada, essa atitude de parar de buscar causas para a dor, vai fazer com que o sistema nervoso desse paciente se dessensibilize, se despreocupe, diminua de ansiedade e ao diminuir preocupação, ansiedade, medo, catastrofização e hipervigilância, o cérebro desses pacientes começam a ter mais espaço para liberar analgésicos na corrente sanguínea. Então eu vejo isso como extremamente benéfico. Então paciente seguidor, se sua dor já passou de 3 meses, não tem o que descobrir para te dizer, ó, sua dor é por isso, como muitos profissionais fazem. É tua postura, é tua fraqueza muscular, é tua falta de estabilidade. Ah, você precisa de alongamento, você precisa de yoga, porque sua dor é por causa daquilo. Não existe o que encontrar para justificar sua dor. Sua dor é a própria justificativa. Dor crônica é a própria doença. E parar de buscar diagnósticos vai te beneficiar. Existe ainda uma outra possibilidade, que é a dor crônica contínua mais flare-up. O que é ela? É um paciente que experimenta dor por todo o período de tempo, é uma dor constante, mas que episodicamente ela tem um escape e intensifica. Aí ela volta para a média e continua presente. Eventualmente ela tem outro escape e intensifica. Tá? Então, dos 11 pacientes que eu atendi hoje, como eu te dei no exemplo, cada um poderia ter uma subcategoria distinta de dor. E para cada uma dessas subcategorias, eu precisar aplicar condutas diferentes para proporcionar melhora desses pacientes. Então, você que é seguidor aí, você que não é profissional de saúde, você já entendeu quão complexo é abordar um paciente com dor crônica. Então, você já entendeu aí que no mercado, quando você vê ali 5 liberações miofasciais e eu resolvo sua dor. Vamos fazer aqui 10 sessões de ozônio e eu resolvo sua dor. Vamos fazer aqui massagem ventosa que eu vou resolver sua dor. A próxima coisa que você tem que entender é que existe um tratamento que é efetivo para dor crônica e existe um tratamento que é passivo para dor crônica. O tratamento efetivo é ativo. Você, enquanto paciente, sempre participa do tratamento. E o tratamento paliativo, passivo, você deita e recebe técnicas. Esse tratamento que você deita e recebe técnicas vai fazer com que você tenha uma melhora paliativa de 24 a 72 horas, no máximo 7 dias, e depois você precise cada vez mais do profissional. Então, aqui na minha bio do Instagram, daqui do consultório, que é a Physio Insight, está aqui na minha bio, você vai ver o relato de alguns pacientes. Dentre eles, um grande paciente que virou amigo, que ele fez 90 sessões de RPG. 90.
Melhorava, parava de melhorar, melhorava, parava de melhorar. Às vezes até piorava e depois melhorava. Uma hora ele cansou. Só que quando ele cansou, o problema dele já estava crônico. E detalhe, ele é um paciente que, para a glória de Deus, tem bastante poder aquisitivo. E ele foi a centros externos fora daqui de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, salvo engano, Brasília. E ele buscou os profissionais mais renomados do país. E ele recebeu 3 indicações de cirurgia. E quando ele veio para mim, ele tinha uma dor nociplástica sobreposta, uma dor que não tinha achado de exame de imagem para eu detectar e te dizer, ó, sua dor é por causa disso. Uma dor que não tinha doença do sistema somatosensorial para eu evidenciar, como uma dor, por exemplo, neuropática, uma neuropatia diabética ou uma lesão nervosa periférica. Não tinha nada que eu pudesse detectar para justificar a dor dele. Então ele foi enquadrado nesse mecanismo neurofisiológico de dor nociplástica e dentro dessa dor nociplástica ele tinha características clínicas que poderiam enquadrar ele em 18 possibilidades de classificações, onde eu enquadrei na classificação que eu chamo de inconclusiva. E eu falei para ele, ó, eu vou ser muito honesto com você. Eu não posso te dizer que eu vou te vender 8 sessões aqui, 12 sessões aqui. Porque, na verdade, eu não sei quantas sessões você vai fazer. Mas eu sei o tempo que você vai precisar cuidar desse problema. E esse problema dura 2 anos. 2 anos? Mas quantas sessões eu vou fazer? Eu não sei quantas sessões eu vou fazer, mas eu vou te entregar a quantidade de sessões que você precisar. E a gente começa uma vez por semana. Depois a gente afasta para 15, afasta para 21, afasta para 30, afasta para 45, 60. E nesse intervalo de 2 anos que esse cara tratou comigo, ele fez 22 sessões. 22 sessões, pessoal, é o que 95% dos pacientes que estão na fisioterapia fazem em 30 dias. Verdade ou não? Verdade ou não? Fala aí para mim nos comentários. Em 30 dias, pelo plano de saúde ou por sistemas ambulatoriais, até mesmo no particular, o cara vai fazer fisioterapia 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, todo dia o cara está na fisioterapia. Em 30 dias ele faz 22 sessões. Esse cara está aqui na PhysioInsight, pode procurar lá. Ele declarou ter feito tudo isso aí, está tudo escrito lá. 22 sessões ele fez. Tem uma outra senhora também que tratou comigo, tem 84 anos. 3 problemas diferentes. Tratou comigo por 2 anos e 4 meses. Fez 22, 24 sessões, não lembro agora. Por quê? Porque a metodologia que proporciona autonomia no tratamento da dor do paciente vai fazer com que o paciente saiba o que fazer fora do consultório para precisar cada vez menos de mim. E a frequência de visita aqui no consultório ou por teleconsulta vai fazer, na verdade, só com que ele tenha adesão ao plano terapêutico. Ao ter adesão e sabendo o que fazer, ele vai ficando cada vez mais independente e a frequência das consultas vai sendo cada vez mais afastada, tá? Então a gente precisa sacar isso aí. Vamos lá. Grande Michele, é de fato muito complexo. Eu tenho uma paciente que veio para mim com uma dor e que sentia há quase 2 anos. Tem dias que ela fica super bem, sai do meu consultório bem, e tem dias que a dor está bem intensa. Até para achar preferência direcional está difícil. Pode ser que ela nem tenha, né, Michele? Quando você for se aprofundando lá no curso, você vai ver várias possibilidades para essa paciente, inclusive esse diagnóstico, essa classificação que a gente chama de inconclusiva aí, tá? Assiste de novo as aulas de estratificação para que você reúna, faz a tarefa do post-it, pega o post-it, cola no seu computador. Qual a característica de bloqueio de movimento? Bota lá 5, 6 características. Qual a característica de radiculopatia? Bota lá 5, 6 características e deixa tudo na sua frente, bem visível, para você colocar isso no automático o mais rápido possível, tá? E boa sorte com a paciente aí. Então vamos lá. Dito esses mecanismos de apresentação de uma dor crônica, pessoal, a gente pode também pensar quais são os objetivos terapêuticos que esse paciente tem. Quais são os tratamentos não farmacológicos que podemos oferecer? Não farmacologicamente, eu posso oferecer exercício, educação e autogerenciamento. Qual é a proposta dos exercícios? Alongar, fortalecer, estabilizar, melhorar postura. E aí eu quero botar um X aqui na tela, ó. Não.
No paciente com dor crônica, eu não quero nada disso. No paciente com dor crônica, eu tenho objetivos específicos com os exercícios. Então, quais são os objetivos dos exercícios? Primeiro, a gente precisa condicionar esse paciente. Condicionar, o que é que eu estou falando de condicionar? Eu estou falando de aptidão física. O paciente ele tem uma capacidade musculoesquelética para fazer a faxina de casa, para lavar os pratos, para lavar roupa, para levar a filha na escola e voltar e para assistir a novela de tarde. Só que a aptidão física dela, depois da dor, começou a cair. E ela já não consegue fazer todas as tarefas de casa no mesmo dia. Ela reservava 2 dias na semana para fazer isso e ela não consegue fazer isso. Eu já estou falando de rastreamento de volume de atividade aqui. Então, eu anotei toda a aptidão física baseada nas atividades que ela fazia antes de ter o episódio de dor e documentei na minha ficha de avaliação. E depois eu vou começar a expor essa paciente a atividades específicas que vão melhorar a aptidão física dela, para que ela fique mais capaz de voltar a realizar aquilo nas 2 vezes na semana que ela propôs, que ela fazia antes de buscar o tratamento. Tá bom? Paralelo a isso, além do objetivo de aptidão física, eu preciso ter o objetivo de melhorar a descarga de peso nesse paciente com dor. Porque eu vou me afastar aqui da câmera aqui para vocês terem uma ideia, tá? No paciente que está com dor, eu vou exagerar para vocês entenderem. O paciente que está com dor crônica lombar ou irradiada, ele não dá o passo normal. O passo dele ele não é normal. O passo dele é com evitação. Ele acelera o passo de uma das pernas para tirar logo o peso do corpo da perna que ele apoiou. E a gente chama isso de disfunção de descarga. Se você filmar esse paciente com a câmera do seu celular no modo câmera lenta para ver ele de lado assim, ó, dando as passadas, você vai perceber que em uma das pernas ele tira o pé mais rápido do que a outra. Ele evita. E muitas vezes isso não é visível aos olhos. Você vai perceber, por exemplo, que esse paciente, na hora que ele precisa sentar e levantar, ele não apoia de forma harmônica para subir. Ele geralmente ele recua um dos pés e faz o movimento. Mas por que ele recuou um dos pés? Para proteger o outro lado. Então, quando ele recua um dos pés, ele transfere o peso corporal para o pé que está mais recuado. Isso pode ser utilizado como estratégia diagnóstica na sua inspeção de disfunção de descarga, mas ele também pode ser utilizado como estratégia terapêutica para a própria disfunção de descarga. Inclusive, muitos pacientes, muitos fisioterapeutas que me acompanham aqui, quando eu posto parte dos atendimentos nos stories, eles não entendem por que eu peço para o paciente fazer o agachamento desalinhado, entre aspas. Justamente para isso que eu estou te explicando aqui, beleza? Então, eu tenho como objetivo a aptidão física, eu tenho como objetivo o tratamento da disfunção de descarga, eu tenho como objetivo tratamento da disfunção de movimento. O que é disfunção de movimento, pessoal? Vou dar um exemplo das diversas que podem acontecer, tá? Então, vou me afastar da câmera mais uma vez aqui para você ver. Eu vou fazer 2 movimentos aqui na minha coluna, a extensão lombar e a flexão lombar. Na extensão lombar, eu vou colocar a mão no bumbum. Muita gente erra, coloca a mão na lombar e limita o movimento. A mão é no bumbum e eu vou dobrar para trás. Eu vou agora dobrar para frente. Quando eu dobro para frente, minha lombar precisa arredondar, como você está vendo aí. Minha lombar não pode fazer isso aqui, ó. Ficar parecendo uma tábua de passar roupa, como se fosse uma linha reta. A gente chama isso, quando tem limitação de movimento, de disfunção de movimento, e quando não tem limitação de movimento, de disfunção de controle. Porque a lombar, ela não frequenta a inversão da sua lordose. A lombar, ela não dobra. O paciente dobra demais o quadril, dobra demais a torácica para chegar com a mão no chão, mas ela não dobra a lombar, o segmento da... Sabe aqueles pacientes que têm um bumbum muito empinado, que toda vez que está sentado, eles não conseguem encostar no batente da cadeira, eles sempre ficam eretos conversando com você. Durante toda a anamnese, toda a consulta, o paciente está sentado elegante na sua frente, como se estivesse numa reunião de negócios para fechar um grande contrato. São os pacientes
que ficam muito posturados, né? Pois é, esses pacientes têm grande propriedade, grande chance, grande probabilidade de apresentarem disfunções de controle ou disfunções de movimento na coluna ou em outras articulações. Então eu tenho como objetivo também tratar essa condição de disfunção de movimento, de disfunção de controle, de aptidão física, de disfunção de descarga. E qual que seria o objetivo principal da nossa prescrição de exercício? Um efeito neurofisiológico que chamamos de analgesia induzida pelo exercício físico. O que eu quero dizer com isso? A depender da dose da sua prescrição de exercício, eu vou despolarizar canais de cálcio, que vão fazer sinapses excitatórias com o primeiro neurônio no corno posterior da medula, que vai transferir essa informação lá para o segundo e terceiro neurônio, que vai ascender ao tálamo, e no tálamo ele vai mandar milhares de informações para centros cerebrais superiores, que vão abrir ou fechar a torneira dos analgésicos opioides, endocannabinoides, dimorfinas, que vai conter um espectro que a gente chama de pronoceptivo, onde o paciente está mais propenso a ter dor. Então, eu consigo regular isso, abrir ou fechar essa torneira, a depender da dose, da frequência, da quantidade de exercício que a gente prescrever para esse paciente. E esse seria o objetivo principal. A analgesia induzida pelo exercício, ela pode ser proporcionada através de habituação, que é um fenômeno neurofisiológico induzido por exercício sucessivo. Estímulos repetidos vão fazer com que o sistema nervoso habitue. Caio, o que é habituação? Vamos trazer uma analogia para a ansiedade aqui. Eu tenho medo de barata, tá? Medo de barata. Qual seria a situação de 1 a 10? A situação 1, uma barata de plástico aqui no consultório. A situação 10, uma barata voadora aqui no consultório viva, né? Então a situação 10, máximo desconforto. Só que, imagina só, entrou uma barata voadora aqui no consultório. Eu vou ter uma reação totalmente primitiva. A reação vai ser talvez dar um grito, talvez dar um girai aqui para tentar matar a barata e depois me esconder. Vamos supor que eu fui me esconder lá no banheiro. Você acha que eu vou ficar com ansiedade 10 o tempo todo? Não. Mesmo que a barata permaneça aqui no consultório, minha ansiedade vai tender a habituar. Porque a ansiedade tem um pico e ela não se sustenta. É a história natural da ansiedade. No caso da habituação é a mesma coisa. O paciente que tem dor quando dobra para trás, quando faz um agachamento, quando faz o afundo, você acha que ele vai ter dor toda vez que fizer aquilo? Por mais que ele tenha medo, vigilância, catastrofização, pensamentos automáticos, ele não vai ter dor sempre que ele fizer. Você vai rastrear com perguntas intencionais momentos do dia que o paciente fez aquilo que você pediu e não sentiu dor. E você vai sempre achar. Quando ele sentou e levantou do sofá, sentou e levantou do vaso sanitário, quando ele abaixou para pegar um brinquedo que a filha pediu. Sempre. E se você expor esse paciente a, por exemplo, 35 repetições do afundo, você vai perceber que vai doer de 1 a 8, aí de 9 a 13 não dói, aí de 13 a 17 começa a doer, aí de 17 a 21 não dói, e você vai fazer um questionamento socrático. Por que você acha que no início doeu e depois parou de doer? E o paciente vai se embolar todo, porque ele vai refletir muito. Porque se ele acreditava que estava lesionado, se ele acreditava que estava inflamado, a lógica é, quanto mais eu mexo, pior eu fico. Quanto mais eu forço, mais eu inflamo. E por que ele sentiu dor até 7 e da 8ª para a 13ª ele não sentiu nada? Porque o organismo habituou. Então essa é a forma do organismo conseguir controlar a dor através de estímulos sucessivos, tá? Da analgesia induzida pelo exercício. Além desse estímulo de habituação, a gente tem um estímulo de preferência direcional. Isto é, um paciente com dor lombar, em 66 a 72% das vezes, vai apresentar uma característica clínica chamada preferência direcional, onde a gente vai expor um movimento em amplitude final de determinada articulação e o paciente vai ter melhora da amplitude de movimento, melhora da intensidade da dor e melhora da função imediatamente após a execução de determinado movimento em amplitude final. Então, 66 a 72%, segundo alguns artigos científicos, diversos autores falam isso, tá? Eles vão apresentar essa característica clínica que vão me dar um sinal de prognóstico de 3 meses. Em 3 meses, esse paciente está muito melhor do que o início da crise. Agora, qual que é o problema hoje do dia a dia?
A maioria dos profissionais, eles só sabem tratar os pacientes que apresentam essa preferência direcional. Tem muita dificuldade com os que apresentam habituação, via analgesia induzida pelo exercício, e tem muita dificuldade com os que não apresentam preferência direcional ou habituação, porque eles precisam achar um terceiro fator, a violação da expectativa. Como que eu vou definir a violação da expectativa? Eu vou definir como uma experiência que abre a luz no fim do túnel através de uma comunicação terapêutica, onde o paciente entra em contato com o que a gente chama de a dor fazendo sentido, making sense of pain. O paciente tem essa experiência e ele vê a luz no fim do túnel e ele fala, caramba, dessa vez eu nunca fui tão bem avaliado. Dessa vez parece que esse cara sabe o que está falando. Parece que dessa vez eu vou melhorar. Então, quando você faz um questionamento, que o paciente chega a uma conclusão nova, de uma perspectiva de que ele nunca teve, você viola a expectativa dele. E lembre, a crença dele molda o comportamento. E se você ressignificou a crença dele com a comunicação terapêutica, aquele comportamento de evitação, de medo, de hipervigilância vai tender a reduzir de forma brutal à medida que ele foi exposto às suas intervenções, sejam elas cognitivas e funcionais ou estritamente mecânicas, propriamente dito, do ponto de vista articular, ligamentar, muscular e por aí vai. Beleza? Então falei aí sobre as três possibilidades de controle da dor: habituação, preferência direcional e violação da expectativa. Toda habituação é uma preferência direcional, mas nem toda preferência direcional é uma habituação, mas nem toda habituação é uma preferência direcional. Ou seja, existem características clínicas que a gente vai utilizar no paciente, que a gente vai acreditar ser preferência direcional e vai tratar ele de um jeito, quando na verdade era habituação e a gente está tratando esse paciente errado e a gente não foi capaz de perceber isso, né? Então fica a dica aí de uma pegadinha para os fisioterapeutas que ainda não estão lá dentro da formação, para que vocês entendam que existe essa pegadinha, tá? Quando esse paciente não apresenta habituação, preferência direcional e nem você consegue violar a expectativa através da comunicação terapêutica, esse paciente está dentro de uma classificação que você está negando. Você está tentando achar preferência direcional, expondo o paciente a diversos movimentos que são desnecessários, porque você não está aceitando que esse paciente é um inconclusivo, que esse paciente é uma síndrome inflamatória, que esse paciente é uma síndrome de dor crônica, que esse paciente é uma radiculopatia, que não está apresentando esses mecanismos. Você não está aceitando que você vai ter que perder, entre muitas aspas, esse paciente para ele ir no médico por um período, para que durante esse período ele faça um bloqueio, ele faça uma infiltração, ele use medicações específicas que a gente vai falar até o final dessa live, tá? Então, muitas vezes, é o que eu falo sempre para os alunos, né? A gente não pode supor nada. Tem muito fisioterapeuta que supõe, eu não testei esse movimento não, mas se eu já testei isso aqui, a gente não deve encontrar nada com isso aqui não, aí nem testa. Não, esse paciente aí não é inconclusivo não. Não, porque ele fez isso e aquilo. Aí fica preso a um achado que confirma o viés daquele fisioterapeuta. A gente não pode supor nada. A gente precisa testar. E testar o paciente é insistir em movimentos até o final. Insistir em movimentos que inicialmente vão ser desconfortáveis para esse paciente, tá? Vão ser desconfortáveis e vão fazer você querer parar. Não, eu acho que eu já mexi demais nesse paciente, é só a primeira, segunda consulta, não, esse paciente não vai querer mais voltar. E aí você fica com medo de falar, olha, o teste é provocativo. Para descobrir o que você tem, eu vou precisar mexer em você. E seu corpo não está preparado para ser mexido. Ou seja, você pode sair com mais dor daqui. Amanhã você pode acordar com mais dor do que o normal. Mas em 72 horas, você vai voltar para a linha de base. Ele só não volta para a linha de base se você fizer muita merda e estressar muito o paciente, né? Porque, por exemplo, se você está pegando um paciente que você não sabe identificar que é uma tendinopatia reativa e você não está fazendo controle de carga nele para a tendinopatia, o que é que você vai fazer? Você vai destruir ainda mais aquele tendão daquele paciente, o paciente vai entrar em uma síndrome inflamatória e essa síndrome inflamatória vai ficar perdurando por 2, 3 semanas e o paciente não vai querer voltar mais em você. Mas uma vez que não é uma tendinopatia reativa ou uma síndrome inflamatória, você precisa testar esse paciente até o final. Você precisa saber o que é que você está fazendo. E para saber o que você está fazendo, você precisa ter conhecimento a respeito disso, tá? Evandro comentou aí também. Vamos lá.
Desconforto lombar não há diagnóstico preciso por imagem para a causa. PSE da dor. Traduz para mim o que é PSE da dor? Percepção subjetiva de esforço, não? Vou falar de escala numérica da dor, né? END, escala numérica da dor 4 de 0 a 10. Irrelevante. Na verdade, não é dor. Ó como está confuso o relato. Essa confusão no relato já indica alteração lá no homúnculo de Penfield, no córtex somatosensorial, né? Pacientes que têm dor há mais de 3 meses, eles têm distorções no homúnculo de Penfield que fazem eles realizarem relatos imprecisos de discriminação da dor, tá? Então a gente tem a zona afetivo-motivacional, a zona sensório-discriminativa e a zona cognitiva-avaliativa. A sensório-discriminativa fica distorcida nesses casos aí, né? Não relatadores ao se exercitar. Eu acredito que você relatou uma situação de algum cliente, de algum aluno seu, né? Vai aí uma regrinha geral, tá? Claro que toda generalização é burra, mas isso funciona para muita gente. Se o paciente está com dor, faz exercício e não piora, ele tem que continuar fazendo exercício, mesmo que o exercício produza dor durante a execução. Quando ele termina o exercício, ele volta para a linha de base, tá? Isso é uma regrinha geral, claro que não se aplica para todo mundo, mas funciona para muita gente. Então, você fica com essa regrinha aí como dica e se você faz o exercício, ele sente dor durante e ele fica imediatamente pior depois, não é só te dizer que está pior. É as referências que você tem piorarem. Olha como ele agachava, olha como mudou o padrão. Olha como ele corria na esteira, olha como mudou a mecânica da corrida. Olha como ele abaixava para pegar um objeto, olha como ele está abaixando agora. Você precisa constatar de uma forma precisa que ele piorou, não só pelo relato dele, tá? Vai ficar gravado? Vou pensar, Dantas Heitor. Vamos lá. Então, seguindo, né? Então, esses são os objetivos dos exercícios. Qual o segundo pilar do tratamento não farmacológico? O segundo pilar é a educação. E quais são os objetivos da educação com base em neurociência da dor? Primeiro objetivo, explicar o padrão oscilatório do quadro do paciente. O paciente precisa entender que quando ele chegou até mim, ele estava aqui. E que a história natural do problema dele vai fazer ele oscilar em picos e vales. Quando ele está no pico, ele não troca o sofá que ele estava assistindo a TV porque ele teve uma crise quando levantou do sofá. Quando ele está no pico, que ele acordou, levantou da cama e sentiu a fisgada, ele não troca o colchão. Quando ele está no pico, que ele está trabalho sentando lá na cadeira Herman Miller dele maravilhosa, ele não troca a cadeira dele por causa disso. Então não é porque ele fez um exercício da fisioterapia durante a consulta ou durante o tratamento que ele piorou por causa daquilo. A gente não tem informação precisa na literatura para dizer que foi isso. O que a gente tem é o padrão oscilatório da dor. Então, uma hora a dor vai voltar. Uma hora a dor vai aumentar. E se o paciente tem ciência disso, ele tem previsibilidade. Ele não se assusta, ele não se aterroriza por causa do problema. Tá bom? Isso é o padrão oscilatório, a história natural. Qual o outro objetivo da educação? O EVDE. Caio, o que é EVDE? É um evento de vida desencadeador de estresse. Quando a gente avalia um paciente com dor crônica, a gente precisa conhecer a pessoa antes do diagnóstico. Eu não estou avaliando uma lombar, um joelho, uma enxaqueca, uma artrose de coluna, de quadril, uma bursite, uma tendinite. Eu estou avaliando uma pessoa que é casada com alguém, que é filha de alguém, que é pai de alguém, que trabalha com alguém. Né? Eu preciso entender quem é essa pessoa, porque lá no início, antes dele ter dor, ele tinha uma vida de determinada forma. Quando ele teve o episódio de dor e que cronificou, chegou na linha do tempo de 3 meses e se prolongou, passou de 1 ano, 2, 3, os eventos de vida desencadeadores de estresse vão aumentar a volatilidade do sintoma. E quando ele tem um evento de vida desencadeador de estresse, ele geralmente entende que aquilo influenciou na dor. E a chave desse paciente muda. Porque ele para de acreditar que é só uma inflamação, que é só uma lesão, que é só uma coisa que ele precisa ter medo. E ele começa a entender que os fatores psicológicos, cognitivos e afetivo-motivacionais também afetam a intensidade da dor. Então, isso faz a dor ter sentido para o paciente. E se você não faz a dor ter sentido para o paciente, você não tem adesão ao seu plano de tratamento. Beleza?
Outro objetivo da educação: proporcionar resiliência, proporcionar enfrentamento, trocar o padrão de medo e evitação pelo padrão de enfrentamento, mostrando e provando por A mais B que esse paciente fez e não ficou pior. Eu fiz e não fiquei pior. Corri e não fiquei pior. Agachei, até doeu, mas eu não fiquei pior. E aí eu começo a fazer uma desfusão cognitiva, que é uma técnica de terapia cognitivo-comportamental que separa pensamentos que estão fusionados com experiências. Eu tenho experiência de quando eu tirei a mala do carro, eu travei minha coluna lombar, né? E aí, eu não vou pegar mais mala do carro? Pera aí, vamos voltar lá na linha do tempo, dos EV10. Você lembra que você já tirou mala do carro até mais pesado do que nesse episódio e não travou? Lembro. Quantas vezes isso aconteceu? Várias. E por que nessa? O que estava diferente nessa que você travou? Nossa, eu estava sobrecarregado no trabalho. Eu estava com medo do divórcio da minha esposa. Meu filho estava internado, estava doente. Eu estava sem férias há 7 anos e quando eu consegui tirar férias na mesma data que minha esposa, eu travei a coluna e achei que eu ia ser um fardo para ela. Olha quanta coisa estava diferente no ambiente, na circunstância desse paciente. E ele está simplesmente culpando a mala do carro que ele tirou, né? Então a gente precisa entender todo esse padrão aí para mudar a forma como o paciente enfrenta a dor. Outro objetivo: reduzir a catastrofização. Eu atendi um paciente que ele travou a coluna e fez lateral shift, né? Ele entortou a coluna e começou a andar com muita disfunção de descarga. E ele estava no 2º mês já de crise, já estava torto, estava cronificando. E a gente sabe que quando essa tortuosidade do tronco passa de 3 meses, fica muito difícil de corrigir. E aí, quando ele chegou para mim, os testes dele estavam todos negativos. Teste neurológico, teste de exame físico, tudo negativo. A mobilidade dele estava livre em quase todas as direções, exceto a direção contrária, que ele estava torto. E aí, quando eu perguntei para ele o que é que ele pensou, o que é que ele vem pensando quando a crise vai para o pico, e ele falou: porra, doutor, eu trabalho na prefeitura, parece que vai trocar a gestão da cidade que eu trabalho, e com isso eu vou perder meu cargo. Aí ele falou o salário que ele ganhava, e que com o salário dele ele sustentava uma esposa e 3 filhos, e aí citou o colégio dos filhos e o plano de saúde dos filhos. Então, o colégio e o plano de saúde dos filhos são os melhores que a gente conhece, né? É daqui da região. E a gente viu que existia uma preocupação absurda no aspecto financeiro com essa troca de cargo político, e provavelmente ia tirar ele do cargo e ele ia voltar para um padrão salarial que não conseguiria sustentar o padrão de vida que ele tinha, que era um marido que trabalhava e ganhava muito bem para sustentar 3 filhos e uma esposa sem trabalhar. E aí ele entendeu basicamente que o cenário que ele estava projetando para a vida dele era um cenário que ele não controlava. Ele não sabia se o cargo dele ia ser mantido ou não. Ele não sabia se ele não seria capaz de conquistar um outro emprego fora de um cargo político que pagasse um salário tão bom ou até melhor do que o dele. Ele não sabia se depois de uma conversa dentro do relacionamento dele, a esposa dele estaria disposta a trabalhar. E hoje, depois da reabilitação, os dois trabalham e é uma coisa linda de se ver. Ele estava focando num cenário catastrófico, que era o pior cenário possível. E ele não se perguntava: caramba, e se isso acontecer, como eu posso agir? Ele não fazia essa pergunta para entender se ele conseguiria lidar com aquele cenário ou não. E aí a gente fez um registro desses pensamentos num papel em branco e ele botou 3 situações que ele tinha muito medo. 3 situações que ele tinha muito medo. Ele começou a escrever o que ele faria nessas 3 situações. E aí, no final da conversa, sem eu ter feito nenhuma intervenção física, eu não toquei no paciente, eu não manipulei o paciente. No final da conversa, acho que eu estava na 3ª ou 4ª consulta com ele, no final da conversa, ele levantou da cadeira totalmente sem tortuosidade. E aí eu brinco com meus colegas da físio, né, que eu já corrigi lateral shift fazendo agachamento búlgaro com comunicação terapêutica e com a própria correção manual, né? Existem estratégias mecânicas para corrigir esse tipo de tortuosidade, mas o que eu quero te dizer que a catastrofização é um padrão que o paciente com dor crônica tem, que afeta uma área do cérebro chamada amígdala. A amígdala detecta ameaça circunstancial, situacional, e a amígdala é capaz de colocar
todo o organismo em tensão muscular. E essa tensão muscular propagar dor por estímulo nociceptivo químico não inflamatório e por manutenção tecidual, aquele mecanismo que eu citei lá no início da live. Então, o objetivo da educação é desmistificar a catastrofização também. E olha como isso pode ser relevante para um paciente que está sofrendo com dor crônica. Não é mesmo? Isso pode ser extremamente relevante. Voltando ao ponto, né? Como objetivo de educação, a gente precisa também treinar a flexibilidade psicológica do paciente. Como assim, Caio? Quando eu fiz esse registro dos pensamentos, dos cenários piores possíveis que esse paciente tinha medo que acontecesse, esse paciente começou a registrar o que ele faria em cada uma das situações. Ou seja, aquele pensamento automático que vem na nossa cabeça, caramba, vai acontecer isso e aquilo, bloqueia a nossa flexibilidade psicológica para pensar em alternativas. E você, como fisioterapeuta desse paciente, precisa dar alternativas de pensamentos para esse paciente, reduzir o medo, reduzir a evitação, reduzir a catastrofização e reduzir a hipervigilância. E você não está sendo psicólogo por fazer isso. Você está simplesmente utilizando as ferramentas cognitivas e funcionais para que o paciente se exponha ao movimento que está produzindo dor com outra experiência, com experiência positiva. Ainda mais objetivos da educação, falar sobre o que ele tem que fazer quando ele tiver recorrência do sintoma. Então, olha como é importante o paciente seguir o tratamento até o final. Eu tive um paciente também, dor crônica lombar, dor crônica no joelho, fez 2 tratamentos comigo, um de 2 meses, outro de 3 meses. Sucesso nos 2 tratamentos, graças a Deus. E aí, no final do segundo tratamento, 3 meses depois, ele teve uma recorrência. E eu encontrei ele na rua, encontrei ele no shopping, na verdade, e ele falou, porra, Caio, travei de novo, travou tudo, fiquei desesperado, pensei até em procurar, mas fui lá nos vídeos que você me mandou no WhatsApp e consegui controlar o meu sintoma sem precisar em você. Caramba, fiquei muito feliz com isso. Então, olha que louco. É muito importante que você mostre ao paciente que em caso de recorrência do problema, porque é aquela coisa que eu falo sempre, vai acontecer de novo. Não é questão de se, é questão de quando. E quando acontecer, você precisa saber que na primeira semana você fez isso, na segunda você fez aquilo, na terceira você fez isso aqui, na quarta você fez isso aqui, e tá tudo gravado em vídeo no celular do paciente, para o paciente voltar a fazer, tá? Então não tem segredo aí não. Objetivos ainda da educação, falar sobre estilo de vida, falar como a água interfere na dor, falar como a alimentação interfere na dor, como o estresse, o sono, o exercício e a atividade interferem na dor. Então, vê bem aqui comigo. Estilo de vida, hidratação. Existem cálculos de, para cada 20 quilos de peso, 1 litro de água. Existem cálculos de 35 a 45 ml por quilo de peso. Então, vamos supor que você tenha 100 quilos. Vezes 35, 3 litros e meio. Será que você, com 100 quilos, está fazendo 3 litros e meio de água todo dia? Provavelmente não. Porque 99% dos pacientes que eu pergunto sobre esse inquérito hídrico, os pacientes não estão cumprindo a cota de água por peso corporal deles. E aí, o que é que acarreta? O que é que pode acarretar isso aí? Estou falando de probabilidade, tá, pessoal? Não é relação linear de causa e efeito. Probabilidade. Estresse hidroeletrolítico. Sobrecarga renal subclínica. Ela não é forte o suficiente como uma pedra no rim para te levar a uma emergência, para você fazer uma ultrassom de vias urinárias e, no fim das contas, fazer uma litotripsia com o seu néfro, mas ela é forte o suficiente para gerar uma cólica abdominal, para gerar uma dor lombar. E você pesquisa tudo e não acha nenhum teste positivo. Quando você vai para o inquérito hídrico, o paciente está em desidratação subclínica. O paciente aumenta a cota de água, melhora a disposição, melhora sono, melhora rendimento no esporte. O cara estava com desidratação subclínica e estava achando que estava normal. Então isso pode acontecer. Em relação à alimentação. A alimentação ela vai fazer com que a microbiota intestinal altere. Intestino segundo o cérebro, eixo HPA. Normalização de serotonina, de dopamina, de vários neurotransmissores que fazem o cérebro regulador. Então se eu como mal, minha capacidade de regular dor e qualquer outro problema é ruim também. Estresse. Estresse excita a amígdala e faz tudo que eu já expliquei aqui.
O sono diminui a reatividade da amígdala. O sono lava todo o líquido cefalorraquidiano e produto tóxico do metabolismo. O sono recupera os tecidos musculares, cartilaginosos, articulares, tendinosos. O sono melhora tudo na nossa vida. Se você dorme de 7 a 9 horas por dia e entra, no mínimo, em quase 2 horas de sono REM, de sono profundo, você está recuperando muito bem e sua chance de melhorar o tratamento vai ser muito maior. Né? Exercício. Exercício é tudo que a gente faz de forma sistematizada, regular. Então, eu brinco com o paciente que não adianta fazer 3 vezes por semana, porque a semana tem 7 dias. Você se mexe 3 e 4 você não se mexe. O saldo está negativo ainda. A gente brinca que tem que fazer 4 vezes por semana no mínimo, para ficar 4 se mexendo e 3 sem se mexer. E aí, nesses 4 dias se mexendo, precisa ser algo sistematizado, precisa ser algo progressivo. A gente brinca que a gente tem que evoluir todo mês e tirar uma semana para descansar. 4 semanas evoluindo, uma semana de descanso. Outras 4 evoluindo, outra semana de descanso. Então, se eu escolher correr, primeira semana eu vou correr 2 km. Terceira eu vou correr 3. Quarta eu vou correr 3,5. Na quinta eu vou correr 4. 3 vezes por semana. Eu sobrecarreguei durante o mês. Aí na quinta semana eu volto para metade da minha última dose de corrida. Era 4 km, eu volto para 2. Para me manter ativo e descansar. Qual a estratégia? Quando a gente tira o paciente da atividade, aumenta a ansiedade, diminui a qualidade do sono, aumenta o estresse. O paciente sente que algo está faltando alguma coisa, sente que está faltando alguma coisa, alguma coisa de errada com ele. Verdade ou não? Quando você está viciado em exercício e para de fazer. Então a gente já colocou na balança que é muito melhor manter o paciente ativo fisicamente com a dose reduzida do que ele está acostumado, do que tirar o paciente da atividade para ele descansar. Então o exercício vai ser nesse sentido. E a atividade física vai ser tempo de pé. Você percebeu que eu estou fazendo a live de pé? E que geralmente eu faço a live sentado aqui? Por que eu estou de pé? Porque a literatura mostra que se você substituir o tempo que você fica sentado em um dia pelo tempo de pé, eu aumento meu gasto metabólico basal em 700 calorias. Isso quer dizer o quê? Que eu vou mexer numa ferramenta chamada NEAT. O que é NEAT? NEAT é o Non-Exercise Activity Thermogenesis. É a termogênese que vem de tudo que não é exercício. Isso vai para tempo de pé, isso vai para andares de escada, isso vai para quantidade de passos. Né? Então eu sempre falo para os meus pacientes para andarem de 7.000 a 10.000 passos por dia. Eu sempre falo para os meus pacientes para colocar despertador a cada hora para ficar de pé no tempo que você fica sentado. Eu sempre falo para os meus pacientes para tirar elevador todos os dias de uma ida para sua casa, para você subir de escada, para aumentar a quantidade de andares de escada, né? Porque isso vai mexer no NEAT, que vai regular a dor também. E por último e não menos importante, objetivo do autogerenciamento. Qual que é o objetivo do autogerenciamento, pessoal? O objetivo do autogerenciamento é a independência do profissional de saúde. Você já imaginou você ter uma crise de coluna lombar e você dispensar aí R$5.000 num tratamento de 3, 4, 5 meses e isso impactar ferozmente o seu orçamento mensal, atrapalhar completamente tudo que você tinha planejado, aquela viagem de fim de ano, enfim, aquele carro que você ia trocar, você está fazendo tratamento, aí vai precisar ir no psicólogo, vai precisar ir no médico da dor, vai precisar fazer algum bloqueio. Se não tiver plano de saúde, vai pagar R$12.000 num bloqueio. Já imaginou a porrada que você tem no orçamento toda vez que você precisa contratar um profissional de saúde? Ah, mas eu uso o meu plano. Boa sorte para você. A maioria dos pacientes que estão usando o plano de saúde não encontram tratamentos tão especializados como o que eu estou referindo aqui nessa live. E eu torço para que, se você atende o plano de saúde, está me escutando aí no YouTube, aqui no Instagram ou no podcast Fiz o Insight lá no Spotify, eu torço para que você migre o mais rápido possível do plano de saúde para o particular, porque você vai conseguir dar uma atenção muito melhor para o seu paciente e vai ficar muito mais satisfeito profissionalmente, tá bom? Então, voltando ao ponto, imagine você ter uma crise de dor lombar 3 anos depois que você fez um tratamento e você ter lá um arsenal terapêutico do que o que você tem que fazer na primeira semana, até a 8ª semana, até a 12ª semana. Maravilhoso, né? Imagine você ter uma crise de dor de cabeça e saber exatamente quais são os movimentos, quais são as estratégias, qual é a técnica de mindfulness, de respiração que você precisa fazer
para controlar o seu sintoma. É tudo isso que você aprende nesse tipo de tratamento. Você aprende a ter autonomia para não precisar de mim de novo. Você só vai precisar de mim de novo se for uma situação em outra região do seu corpo. Mas para a região que a gente tratou, é muito pouco provável que você precise de um novo tratamento. Então, esse é o objetivo do autogerenciamento. Agora eu preciso falar aqui sobre duas coisas que atrapalham muito o nosso tratamento, tá? Sobre tratamento farmacológico. Gente, guidelines de prática clínica internacionais, britânico, neozelandês, australiano, canadense, todos eles fazem uma linha de ataque medicamentoso a esses tipos de crise, de dor aguda, de dor crônica, de dor lombar, de dor cervical. Essa linha de prescrição começa em analgésicos simples, vai para anti-inflamatórios, vai para antidepressivos, vai para anticonvulsivantes, vai para analgésicos opioides, depois vai para intervenções minimamente invasivas, como bloqueios venosos, bloqueios transforaminais, infiltrações e por aí vai. O que a gente vê na prática clínica? A gente vê na prática clínica o paciente que já começa fazendo bloqueio. Teve a crise, foi para emergência, na emergência já saiu de lá com tramadol, com codeína, com morfina, com analgésico opioide. E aí o que acontece aí, pessoal? Acontece que esse paciente, ele começa a ficar refratário à medicação quando ele precisa realmente usar a medicação. O sistema nervoso meio que entra em retroalimentação negativa. O que quer dizer isso? Ora, se eu tô com dor e tô tomando um opioide, eu estou ensinando meu cérebro a não liberar os opioides que eu preciso. Meu sistema nervoso é muito inteligente. Ele vai economizar energia. E ao economizar energia, ele vai desaprender a se autorregular. E o exercício físico entra justamente aí, a reensinar esse corpo a liberar analgésico. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado porque muita gente entende esse discurso que eu acabei de falar sobre o medicamento como se eu fosse contra remédio. E não, existe uma triagem clássica. O paciente que entra por aquela porta aqui, senta aqui nessa cadeira, ele faz uma triagem comigo. Eu sei se esse paciente vai precisar só de mim, se ele vai precisar de mim do psicólogo, de mim do médico da dor. Os casos dos pacientes que precisam de mim do médico da dor, eles precisam tomar os remédios. Geralmente, esses remédios são muito combatidos pelos próprios pacientes. Por exemplo, o paciente fala assim para mim: eu não tenho depressão. Porque eu não tenho depressão, esse paciente vai lá e não usa o medicamento como o médico pediu. E isso atrapalha demais o nosso tratamento. Existem antidepressivos que agem desensibilizando o sistema nervoso para proporcionar uma exposição aqui na fisioterapia muito melhor do que a que a gente está tendo. Então, muitas vezes, esse paciente precisa usar um antidepressivo, precisa usar um analgésico simples, para que a dor seja controlada de uma forma que a gente consiga expor esse paciente. Quem nunca aí passou por uma crise de dor e foi para a emergência, e aí na emergência estava muito ansioso, tomou um ansiolítico e esse ansiolítico foi lá e melhorou o paciente? Quem nunca? Fala aí para mim. Gente, eu tenho uma paciente que a gente atendeu, a primeira consulta foi por teleconsulta, e essa paciente, ela entrou na teleconsulta dizendo que ela ia morrer. Ela estava chorando dizendo que ela ia morrer. Ela acreditava que a crise que ela estava tendo de dor lombar irradiada ia levar ela a óbito. E a gente não tem literatura científica mostrando para essa paciente que ela tem risco de óbito. Só para você perceber quão impactante foi a intensidade da dor dessa paciente. Eu falei para ela que do jeito que ela estava, com estresse psicológico por causa da dor que ela estava, eu não ia conseguir ajudar porque ela não estava nem sequer me ouvindo. E aí ela foi para emergência. Quando ela foi para emergência, o médico plantonista colocou 2 comprimidos de alprazolam embaixo da língua dela. E ela melhorou assim absurdamente, coisa de 70%, 80%. E aí 2 dias depois ela fez a teleconsulta de novo comigo e ela estava extremamente melhor. E a reflexão que a gente faz disso é, vou falar um nome aleatório aqui, tá? Dona Maria. Dona Maria, qual a explicação possível que a senhora daria para uma pessoa que tem uma crise de dor e acredita que essa crise de dor iria levá-la a óbito e ao chegar em emergência, tomar um ansiolítico embaixo da língua faz com que a intensidade dessa dor
desça 80, 70, 80%. Que explicação você daria? E aí Dona Maria olha para minha cara, dá risada e fala, Caio, eu estou muito ansiosa. E aí abre o problema de vida dela. E aí Dona Maria estava enlutada e estava com um conflito judicial para receber a pensão que ela iria sustentá-la para o resto da vida. E essa pensão foi negada, parece que 2 ou 3 vezes. Hoje em dia, graças a Deus, ela já conseguiu. Mas só para você ter o nível de estresse psicológico que potencializou uma dor que deveria ser 2 para 10, fazendo com que ela tivesse pensamentos catastróficos automáticos que me impediram de realizar a consulta porque ela achava que ia a óbito. Por que eu estou falando disso? Que meu paciente querido que tem dor crônica, muitas vezes o meu tratamento vai precisar de um médico junto para que você tome sim um antidepressivo específico, tricíclico ou de ação dual, para que você tome sim um anticonvulsivante específico. E não é porque você é depressivo ou tem convulsão, não. É porque o cérebro é uma coisa só. E áreas ligadas a emoções estão diretamente relacionadas com áreas ligadas à somatosensação, à dor, tá? Então, quando a gente falar, seu tratamento precisa ser comigo e com o médico, é porque você precisa usar um remédio exatamente como o médico fala. E aí, uma outra coisa que a gente vê que atrapalha demais o nosso tratamento, olha as chaves que eu tô virando aqui no tratamento da dor crônica para vocês entenderem, tá? Uma coisa que atrapalha demais o nosso tratamento, pessoal, é a extrapolação da autoridade de determinados profissionais. Gente, provavelmente você que está me assistindo e chegou nesse ponto da live, porque essa live já passou de 1 hora e só quem está aqui é quem é realmente interessado no que eu tenho para falar, sem modéstia, tá? Eu acredito que você me vê como autoridade. E eu agradeço por isso. Eu julgo realmente que eu sou uma autoridade na minha área de conhecimento, graças a meu bom Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque se eu chegar para você aqui e começar a te falar sobre ponto de carne para você se alimentar melhor, se eu começar a falar para você sobre carburador, nem sei se existe isso no carro hoje em dia, né? Se eu começar a falar para você sobre construção civil, sobre fundos imobiliários, você que está me assistindo tende a transferir a autoridade que eu tenho domínio na área de dor musculoesquelética para qualquer outra área que eu estou falando. E isso é errado, só que é humano. Por que é humano? Porque no nosso sistema nervoso a gente faz um processo de generalização. Essa generalização faz com que você veja um grande médico que domina uma determinada cirurgia, uma determinada especialidade de quadril, de coluna, falar uma bobagem absurda sobre fisioterapia e você acreditar naquele médico. Porque você já tem autoridade naquela competência profissional. Aquele médico já tem autoridade naquela competência. Então, quando ele fala de outra área, você faz uma generalização e transfere aquela autoridade para aquela outra área também. E aí você começa a seguir o que aquele médico está falando para uma área que o médico não domina. Você entende como está o problema aí? Então, eu vou fazer algumas analogias para que você entenda. Pense no psiquiatra e no psicólogo. Pensou aí? Quando a psicologia cresceu assintosamente nas áreas cognitivas e comportamentais, muitos psiquiatras se viram ameaçados. Só que não existe ameaça, existe compartilhamento. Existe a mentalidade de um profissional pobre, escasso, e a mentalidade de um profissional abundante que realmente vai dar resultado na vida de vários pacientes. Quando a fisioterapia começou a crescer assintosamente nas áreas de reabilitação musculoesquelética, o fisiatra se viu ameaçado. Quando a medicina da dor começou a crescer, que a população começou a parar de ir em um ortopedista, cirurgião, açougueiro, para ir em médico da dor, muito ortopedista se sentiu ameaçado. Quando a nutrição começou a crescer, nutrição clínica, funcional, integrativa, interpretação de exames laboratoriais, nutrição esportiva, a nutrologia começou a se sentir ameaçada. Só que cada um tem o seu papel. E por que eu estou falando isso? Porque existe um conflito de hierarquia muito grande na sociedade. A sociedade acredita que o médico sabe mais que todo mundo. Só que ele sabe mais de todo mundo realmente, a medicina. Fisioterapeuta sabe mais que todo mundo a fisioterapia. Nutricionista sabe mais que todo mundo a nutrição.
E se você não entender isso, você vai buscar muitos profissionais errados para o seu tratamento. Então, pessoal, às vezes existe também aquele conflito familiar. Ah, mas minha prima é psiquiatra. Ela passou determinado remédio para mim e melhorou a dor, mas eu fiquei tonta. Mas eu tive enjoo, aí ela diminuiu a dose. E aí você tá de cá ouvindo, tá? Tudo bem, você tem acesso fácil a uma médica, a médica psiquiatra, é da sua família, você confia muito nela, tem um viés de autoridade aí. Mas, para tratamento de sua condição, não é psiquiatra que prescreve essa droga. Quem prescreve essa droga é o médico da dor, é o ortopedista, é o tal. Você entende que o buraco é muito mais embaixo? Então, assim, por exemplo, familiares meus que precisam dos meus serviços, eu dou uma orientação muito superficial e peço para procurar um profissional. E se eles insistirem que quer que eu trate, eu peço para eles virem aqui. Eu não atendo eles em casa. Porque o setting terapêutico, quando eu estou vestido de profissional para atender o familiar como profissional, eu tenho uma série de gatilhos mentais e fatores contextuais que estimulam a adesão daquele familiar ao tratamento. Por um tempo funcionou com alguns familiares, com outros familiares não funcionou e eu tive que contratar outros profissionais para cuidarem dos meus familiares. Porque o viés de autoridade familiar, no início ajuda e no final atrapalha e vice-versa. Se você tem uma experiência diferente, me conta aí, porque a minha experiência é extremamente negativa com familiares. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, não é porque você me acha um bom fisioterapeuta e eu sou seu primo que eu vou ser o melhor fisioterapeuta para você. Porque tudo que a gente viveu interfere nas relações. Por exemplo, eu quero atender minha mãe que tem fibromialgia. Muitas vezes ela não me vê como um terapeuta orientando ela. Muitas vezes ela me vê como um filho brigando porque ela não fez determinada coisa. E aí já vem o viés, mas você é meu filho, eu que sou sua mãe, me respeite, que não sei o quê. Entende? Então existe um viés muito grande. Então, pacientes, eu sei que vocês confiam nos profissionais que são seus familiares. Eu sei que vocês têm acesso mais fácil, às vezes conseguem remédio até de graça, às vezes até não pagam por suas consultas e se sentem muito bem cuidadas, mas você tem que entender que cada macaco está no seu galho. Cada profissional atua em determinada área da saúde. Psiquiatra na psiquiatria, nutricionista na nutrição, fisioterapeuta na reabilitação, médico na medicina e por aí vai. Sempre, não aceite consulta de corredor. Meus plantonistas, alô, meus pacientes plantonistas, médicos, fisioterapeutas, pelo amor de Deus. Meus pacientes plantonistas, eu tenho uma experiência muito ruim com paciente plantonista, velho. Vários pacientes que são plantonistas, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, que me buscam como para tratamento da dor, conseguem consultas de corredor. Aquele médico que está dando plantão com ele, vai lá, conversa ali no plantão, tome tal medicação. Não faz o exame físico, não discrimina se a dor é neuropática, nociceptiva ou nociplástica, não dá uma classificação para aquele paciente se ele é um bloqueio de movimento, se ele é uma articulação comprometida e por aí vai. E passa uma medicação que acaba sendo aleatória. E mais atrapalha o meu tratamento do que ajuda. Então, a gente busca aqui por especificidade, por individualidade, por ter um momento para você. Porque, afinal, um mecânico que eu tenho que levar o carro sempre, para mim, é um lixo. Por que é um lixo? Porque ele não está me ensinando a guiar meu carro. Eu estou precisando dele sempre. E eu estou ficando com o carro inutilizado por vários períodos que eu precisaria utilizar o carro. Com sua dor é a mesma coisa. Um fisioterapeuta que você precisa ir o tempo todo não é um bom profissional. Um fisioterapeuta que você sai da consulta e você não sabe o que tem que fazer sem ele para continuar controlando sua dor, não é um bom profissional. Por quê, pessoal? Quando a gente se forma em todas as profissões da saúde, a gente faz um juramento. E esse juramento diz que a gente vai ofertar para você a melhor evidência científica provável possível para o seu tratamento. Todos os profissionais, quando você vai no nutricionista, você faz um acompanhamento nutricional por 6 meses a 1 ano. No nutricionista, se ele for bom mesmo, ele te ensina a comer para déficit calórico, para manutenção calórica e para superávit calórico, a depender de seu objetivo. Se é perder gordura, se é emagrecer, perder gordura, né? Se é manter seu peso, se é ganhar massa muscular.
Ele te ensina um cardápio que vai controlar sua diabetes, que vai ajudar a controlar sua depressão, que vai ajudar a controlar sua dor, para que no final desse acompanhamento de 6 meses, de 1 ano, o nutricionista, você se torne o seu próprio nutricionista. Inclusive aprendendo quais são os grupos alimentares de substituição, para que você consiga variar o seu cardápio sem fugir do equilíbrio alimentar. Verdade ou não? Uma outra coisa que é muito importante salientar é que quando você vai no psicólogo para tratar uma depressão, para tratar uma ansiedade generalizada, qualquer outro transtorno psicopatológico, o psicólogo te treina para você se tornar o seu próprio terapeuta. Verdade ou não, pessoal? Então, o médico, ele te avalia para identificar a sua doença, tratar a sua doença, te ensinar o que fazer para evitar, para prevenir, para que você torne o seu próprio doutor sobre aquela doença. E faça somente revisões esporádicas, uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 6 meses. O fisioterapeuta é a mesma coisa. Personal trainer. O personal trainer te acompanha por 6 meses ou por 1 ano, ele te ensina métodos de treinamento, cluster sets, bisets, treinos intervalados, treinos de alta intensidade. Ele te ensina para que você saiba o que fazer para perder gordura, para ganhar massa nas diversas fases de vida que você tiver, para que você se torne o seu próprio personal e saiba treinar. Essa ideia de que um profissional precisa te acompanhar para a vida inteira não entra na minha cabeça, não proporciona autonomia. Uma coisa é você tratar o paciente 6 meses e ele te visitar 6 meses depois para uma revisão. Outra coisa é toda semana você estar atendendo aquele paciente e aquele paciente desde o início não sabe quanto é que vai ser o final do tratamento. Por quê? Porque você não sabe o prognóstico. Você não sabe que determinada classificação dura tanto tempo, outra classificação dura tanto tempo, outra classificação dura tanto tempo e você não dá previsibilidade para o paciente. Aí sua confiança cai, aí você não vende, continua refém de sessões isoladas e o paciente, quando melhora da dor, vai embora, sendo que ainda tinha várias outras coisas para cuidar, que não era somente a dor. E vai ter grande risco de recidiva. Beleza? Estou recebendo vários comentários no YouTube aqui, estou gostando, tá? Acho que o YouTube está bombando mais do que o Facebook, ou do que o Instagram. Vou passar para responder eles e vou deixar uma caixinha de perguntas nos stories aí daqui a pouco, para se você tiver alguma dúvida sobre as chaves do tratamento da dor crônica com ênfase na lombar, você mandar uma pergunta na minha caixinha, que ao longo do dia de consultório amanhã a gente volta para te responder em vida, beleza? Espero que você tenha gostado dessa live. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, manda para qualquer pessoa com dor lombar crônica que você acha que precisa aprender sobre esses conceitos. Se você é fisioterapeuta e me assistiu até aqui, compartilha com seu sócio, funcionário, com seu chefe, porque vocês precisam falar a mesma linguagem. É muito ruim a gente estar preso num canto de consultório e não poder nos comunicarmos com outros profissionais que têm a mesma linguagem que a gente. A gente fala A, o outro profissional entende B. Então compartilha essa mensagem para que mais pessoas possam ser ajudadas através da fisioterapia especializada em dor, tá bom? Grande abraço, movimento é vida, logo mais a gente volta.